Olá, sejam muito bem-vindos ao canal O Cronista do Medo. Eu sou o narrador das sombras, e hoje eu trago um relato arrepiante que nos foi enviado por um seguidor, um testemunho que ecoa o verdadeiro terror de quem se encontra sozinho, frente a frente com o inexplicável. Esta história se desenrolou em uma antiga fazenda de gado nos pampas do Rio Grande do Sul. Um lugar onde o horizonte parece não ter fim e a noite engole tudo sem deixar rastros. Antes de mergulharmos nas profundezas deste pesadelo, eu peço que você já deixe o seu curtir neste vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum relato e nos diga nos comentários de onde você está nos assistindo. E se você, assim como nosso amigo, tiver um relato que queira compartilhar, envie-nos. Quem sabe sua história não será a próxima a ser lida aqui, aterrorizando a todos. Agora acalme sua respiração e prepare-se. Eu me chamo Carlos e essa história que vocês vão ouvir mudou completamente a forma como eu encaro a solidão e o silêncio do campo. Eu sempre fui um homem cético, prático, criado na cidade grande, e para mim, assombração era coisa de filme antigo ou conto de vó para assustar criança. Minha família tinha herdado essa fazenda, um lugar isolado, a horas de distância da cidade mais próxima, com uma casa principal que parecia ter parado no tempo e uma vastidão de terra que se perdia na neblina matinal. Depois que meu pai faleceu, sobrou para mim a tarefa de administrar o local, pelo menos por um tempo, até que decidíssemos o que fazer. Era uma fazenda antiga, com celeiros caindo aos pedaços. Campos que se estendiam por quilômetros e um silêncio que no início era pacificador, mas com o passar dos dias tornou-se opressor. Eu estava sozinho. Apenas eu, a velha cadela loba, uma pastora alemã já idosa, e os vaqueiros que apareciam ocasionalmente para lidar com o gado nos confins da propriedade. Mas à noite era só eu. Os primeiros dias foram tranquilos de uma rotina monótona. Eu acordava cedo, tomava café. Fazia as contas, dava uma volta pela propriedade e ia para a cama cedo. A loba sempre dormia na varanda, vigiando, ou era o que eu pensava. As noites no pampa são de um breu absoluto, um escuro que suga a luz das estrelas e te deixa cego se você não tiver uma lanterna. O único som era o grilo, o vento que uivava fraco lá fora e, ocasionalmente, o mugido distante do gado. Começou sutil, claro, uma noite. Eu estava lendo um livro na sala e ouvi um estalo. Parecia vir do andar de cima. Um estalo seco, como madeira velha cedendo. Eu ignorei. Pensei, a casa é velha, a madeira trabalha, é normal. Mas então a loba, que estava deitada perto dos meus pés, levantou as orelhas e soltou um rosnado baixo, quase inaudível. Eu olhei para ela e ela estava com o pelo do pescoço arrepiado, os olhos fixos na escada escura. Eu tentei acalmá-la, mas ela não parava. O rosnado ficou mais intenso. E então eu ouvi de novo. Outro estalo mais forte, parecendo vir do corredor lá em cima, e depois o que parecia ser um arrastar, leve como se algo estivesse sendo arrastado devagar, bem devagar sobre o assoalho. Eu desliguei a luz da sala e fiquei no escuro ouvindo. O arrastar parou, o silêncio voltou pesado, denso. A loba continuava tensa. Olhando para a escuridão, eu liguei a luz novamente, meu coração já batendo mais forte. Eu subi as escadas, uma mão no interruptor e a outra no cabo de uma faca de cozinha por precaução. Ridículo, eu sei. Eu estava procurando um rato, talvez um gambá que tivesse entrado na casa. Mas não havia nada. O corredor estava vazio, os quartos fechados. O cheiro de mofo e poeira característico da casa. Era o único que eu sentia. Eu verifiquei tudo até o sótão. Nada, apenas o silêncio. Na manhã seguinte, eu estava convencido de que minha mente estava me pregando peças ou que o estresse do isolamento estava me afetando. Mas a loba, ela estava diferente. Ela se recusava a subir as escadas. Ficava na base, olhando para cima com aqueles olhos tristes e apreensivos. E começou a latir para o nada, para o pátio vazio. Para as árvores distantes. Um latido rouco de alerta, mas não havia nada lá. Nenhum intruso, nenhum animal selvagem. As noites ficaram piores. O vento lá fora, que antes era apenas um som da natureza, começou a soar como sussurros. Sussurros roucos que pareciam chamar meu nome. Eu me pegava parando no meio de uma frase que estava lendo ou de um pensamento, tentando decifrar o que o vento dizia. Eu me convencia de que era apenas o vento, claro, até que os passos começaram. Sim, passos no andar de cima, leves arrastados como os de alguém descalço vagando de um quarto para outro. Eu passava as noites em claro, sentado na cama ouvindo, contando os passos. 3 passos para a direita, uma pausa. 5 para a esquerda, uma volta. Eu tentava racionalizar. A estrutura da casa, o assoalho que rangia a madeira velha. Mas os passos eram regulares, tinham um ritmo, e paravam quando eu me levantava da cama. Era como se algo estivesse me provocando, brincando comigo. Uma noite, a loba pulou para dentro do meu quarto. Ela nunca fez isso, ela tremia. Não era de frio porque a noite estava amena. Era um tremor incontrolável de puro terror. Ela se enfiou debaixo da minha cama, choramingando, e foi então que eu ouvi, não os passos. Não os estalos, mas uma respiração pesada, ofegante, vindo de algum lugar do quarto. Eu paralisei. Eu não podia respirar. Eu me forcei a acender a luz do abajur. A respiração parou. O quarto estava vazio. A loba continuava choramingando, enfiada lá embaixo. Eu não consegui dormir mais aquela noite.
Fiquei sentado, abraçando a loba até o sol nascer, pintando o horizonte com tons de laranja e roxo. Só a luz me trazia algum alívio. Na manhã seguinte, eu decidi que não podia mais aguentar aquilo. Eu ia embora. Eu só precisava organizar algumas coisas e sair dali. Eu estava arrumando minhas malas, jogando minhas roupas de qualquer jeito, quando ouvi um barulho vindo do celeiro velho, o que ficava mais afastado da casa, quase na beira do mato. Eu sabia que não tinha ninguém lá. Os vaqueiros só vinham no fim de semana. Eram apenas 3 pessoas na equipe. Eu peguei minha espingarda por precaução e fui até lá. O sol já estava alto e o medo da noite parecia um pesadelo distante. Mas a loba se recusou a ir. Ela ficou na varanda, latindo e uivando, tentando me impedir. Eu a ignorei e segui em frente. O celeiro estava com as portas entreabertas, rangendo com o vento. Um cheiro forte, metálico e adocicado, misturado com o de palha e poeira, pairava no ar. Eu entrei devagar, a espingarda em riste. A luz que entrava pelas frestas das tábuas formava feixes dourados, revelando o interior bagunçado, cheio de ferramentas velhas e fardos de feno. Eu chamei, minha voz soando estranha e trêmula na imensidão do celeiro. Ninguém respondeu. Eu caminhei entre os fardos de feno, olhando em volta, e foi então que eu vi. No canto mais escuro, perto da parede de trás, havia uma poça escura que brilhava sob a pouca luz que chegava ali. Eu me aproximei, meu estômago embrulhando. Não era água, era sangue, fresco. E logo ao lado, o que parecia ser uma carcaça, mas não era de nenhum animal que eu conhecesse. Era grande e disforme, com o pelo preto e emaranhado e algo que parecia garras enormes, e o cheiro era insuportável. Eu larguei a espingarda. Eu não conseguia mais respirar. Meus olhos se fixaram na criatura. Estava dilacerada, mas algo nela me dizia que aquilo não era um animal. Tinha uma forma que me lembrava, uma forma humanoide curvada com membros muito longos. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés. O pânico tomando conta de mim. Aquilo era o que vinha me observando. Aquilo era o que respirava no meu quarto. De repente, eu ouvi um som baixo como um cleque. Eu me virei e vi que as portas do celeiro estavam fechando, devagar, com um rangido assustador, como se alguém as estivesse empurrando do lado de fora. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida, sem pensar no que estava pisando, ou no que eu estava deixando para trás. Empurrei as portas com toda a minha força e elas se abriram. Eu corri em direção à casa, gritando pela loba, tropeçando no caminho. Quando cheguei, a loba estava lá na varanda, latindo desesperadamente em direção ao celeiro. Eu a agarrei e, sem olhar para trás, entrei no carro e dirigi. Dirigi sem parar pela estrada de terra, pela rodovia, até a cidade mais próxima. Não parei nem para abastecer. Só parei quando estava a quilômetros de distância e o sol já estava se pondo novamente. Eu nunca mais voltei para aquela fazenda. Meu irmão teve que ir lá e resolver as coisas. Ele me ligou dias depois, dizendo que não havia encontrado nada no celeiro, além de alguns fardos de feno e o cheiro de mofo. Mas ele também disse que a loba nunca mais foi a mesma. Ela se recusava a ficar sozinha no escuro e latia para as sombras como se elas tivessem vida própria. Eu ainda sinto o cheiro, eu ainda ouço os passos. E o pior de tudo, eu ainda sinto os olhos. Aqueles olhos que eu nunca vi, mas que sei que me observavam de algum lugar na escuridão. Eu não sei o que era aquilo. Não sei o que vivia naquela fazenda isolada. Só sei que algumas coisas são melhores deixar intocadas. Perdidas no breu do Pampa, esperando pela próxima vítima se aventurar no seu território. Obrigado por ter acompanhado este relato até o fim, meu amigo do medo. Se você gostou desta história e ainda não o fez, por favor, deixe o seu curtir neste vídeo e se inscreva no canal para mais encontros com o desconhecido. Conte-nos nos comentários o que você sentiu ao ouvir este relato. Você acredita que Carlos estava sozinho naquele lugar? Eu sou o Cronista do Medo e nos vemos na próxima história, na próxima sombra.